Olá pessoal, continuando aqui as entrevistas, agora eu estou com o Mário Haberfeld. Obrigado por receber nessa noite, parabéns pelo filme. Poderia compartilhar um pouco dessa experiência e também dessa sensação de poder ter o filme finalmente estreando tanto nos cinemas hoje, como também semana que vem no streaming? Sim, claro, obrigado pela presença aqui na estreia do filme. Eu acho que para o On Safari, né, é uma grande conquista. A Leventina, que é a onça, personagem principal do filme, é a prova de que um projeto que a gente fez de reintroduzir as onças na natureza deu certo, né? Ela é neta da onça que a gente reintroduziu. E a gente começou a filmar sem saber muito bem qual seria o enredo, né? E aí aconteceu essa história da Leventina, dos problemas que ela teve familiares, vamos dizer assim, e a gente decidiu fazer a história contada por ela, que eu acho que é um negócio bem inovador. E o que eu mais acho interessante é que ficou um filme não só de natureza, para quem gosta de natureza e tudo isso, mas um filme para um público em geral, é uma história real, então que conta a história da família dela, narrada por ela em primeira pessoa. E como tem sido para você ter esse filme finalmente sendo exibido para o público, tanto agora nos cinemas, como também semana que vem no streaming? Não, acho que é muito legal. É o segundo filme que a gente faz pela WCP, que é a produtora que suporta o On Safari. A gente já fez alguns filmes sobre o projeto em si, mas acho que esse foi um filme especial, teve um monte de dificuldade, a gente queria começar a filmar, teve pandemia, as histórias mudaram e no fim acho que acabou alinhando tudo e deu super certo. Era difícil ficar de pé, minha avó. Eu já não sabia se encontraria mais a mãe e a senhora. Não ouvia mais os barulhos da natureza. A minha vista estava embaçada. Eu só queria era voltar para casa. Nesse mundo, uma vida não vale mais que a outra, não. Se a grande mãe natureza nos quer aqui, quem é o homem para nos tirar? Antes de entrar mais detalhes no filme, gostaria de perguntar como surgiu a vontade de abrir a ONG, On Safari, como todo o projeto começou. Eu era piloto de carro de corrida antigamente, cheguei a andar de Fórmula 1, corri de Fórmula Indy, tudo isso, mas sempre gostei muito de natureza. E quando eu me aposentei das pistas, queria trabalhar com natureza, fiz pesquisas no mundo inteiro, o que estava sendo feito para salvar os principais animais por todos os continentes, e chegamos à conclusão que o ecoturismo era uma ferramenta muito forte de salvar esses animais, porque o ecoturismo agrega valor aos bichos, cria emprego nas regiões onde a gente opera, e aqui no Brasil não tinha nenhum lugar onde era possível você ver onça na natureza, né? Que nem um safari na África onde você vê leão, não tinha no Brasil para você ver onça. Então daí surgiu a ideia do On Safari. A gente começou lá na Caimã, no Pantanal, e hoje, além de várias frentes que a gente já opera em 13 bases diferentes pelo Brasil. Então, é um projeto que já está há 12 anos acontecendo e acho que esse filme conta bem uma das frentes que a gente trabalha, que é a reintrodução de onça pintada na natureza. Bom, você é além do criador, né, da organização, você é um dos diretores e há uma certa... É difícil, cinema, uma certa complexidade e filmar na natureza também. Então, gostaria de perguntar para você qual foi as principais diferenças e as principais dificuldades de poder levar uma estrutura de um audiovisual, de um cinema, né, de uma TV, para a natureza, né, sem que haja um impacto negativo. Acho que o principal de tudo é que é difícil para as pessoas entenderem que um filme você planeja lá tanto tempo, convida os atores, faz o cenário e, enfim, tem um cronograma para você seguir. O filme de natureza você nunca sabe, né? Até nesse filme eu falei, a gente começou a filmar a história de um jeito, acabou de outra, e não tem roteiro, né? Você filma um monte de coisa e depois você vai colocando as coisas junto numa ordem cronológica, porque é uma história real.
Lógico, tem os milhões de desafios, né, de achar as pessoas certas para filmar, levar todos os equipamentos para o Pantanal e, se não fosse pelo On Safari ter habituado as onças, ou seja, que as onças não têm mais, não percebem mais que os nossos carros com hóspedes dentro são perigo, não seria possível ter filmado a história da vida inteira aqui da Leventina, que é a personagem principal do filme. Bom, falando agora sobre a fera, é a primeira onça aqui no Brasil que foi reintegrada na natureza, no seu habitat natural. E poderiam falar um pouco desse feito, dessa conquista, o quão importante é esse avanço de ter conseguido concluir? Sim, aconteceu uma tragédia em Corumbá, né, uma cidade lá do Pantanal, onde 3 onças foram parar na cidade e, na tentativa de resgatar essas onças, a mãe dessas onças acabou morrendo. Então sobrou a Isa e a Fera, a gente ficou sabendo dessa história, elas foram parar num centro do governo de reabilitação, mas provavelmente iam passar o resto da vida numa jaula, num zoológico. E a gente teve a ideia, junto com o Senap, com o governo brasileiro, de por que não tentar colocar essas 2 onças filhotes de volta na natureza. A grande dificuldade é que, se você solta um tamanduá, por exemplo, ele sai comendo formiga e beleza. Os grandes felinos precisam aprender a caçar, e isso é uma coisa que eles aprendem com a mãe, né? E eles não tinham mãe para ensinar. Então a gente criou todo um protocolo de ensinar elas a caçar, e o mais importante, tudo isso sem que elas nos vissem, né? Sem a nossa presença, tudo com câmeras e tudo isso, para que elas não ficassem apegadas ao ser humano. E deu super certo, elas estão na natureza já, né, a Isa e a Fera. A Fera é a avó da Leventina aqui do filme. Há mais de 7 anos, elas nunca precisaram de mais nenhum apoio desde que a gente soltou elas. Elas defendem os territórios, já tiveram filhotes, netos na natureza. Então foi um sucesso. E a partir disso, a gente já replicou esse projeto na Amazônia. Já replicamos isso com outras espécies, com lobo-guará, com onça parda, e até uma das onças que a gente passou por esse processo, a gente mandou para a Argentina, num lugar onde as onças pintadas já estavam extintas. Então, uma coisa que aconteceu com a vontade de ajudar 2 indivíduos, hoje em dia já criou uma nova população na Argentina e tem o potencial de salvar várias populações aí pela América do Sul. Bom, um elemento muito interessante que me chamou, que fiquei com dúvida no filme, é justamente quando a Leventina tem um certo problema, certa dificuldade, quando ela é abandonada, e isso surgiu a dúvida por que ela não foi, né, reclusa ali do seu habitat para ser ensinada da mesma forma que a sua avó. Mas aí veio logo, lógico, é Brasil, burocracias, governos, então gostaria. Quais são os protocolos, a partir desse experimento, a partir desse feito que vocês tiveram, quais são os protocolos que vocês buscam ter? O governo apoia, o governo tem se aproximado para que isso possa se estender, como você já citou, já se estendeu um pouco mais, mas, por exemplo, nesse caso da própria Leventina. Então, eu acho que nesse caso na Caimã, a gente não interfere na vida dos bichos, né? Então, esses animais que a gente faz processo de habituação, né, onde com o tempo eles começam a enxergar a gente sem ser algo que representa perigo, é uma interação neutra, eles não ganham nada com isso, nem perdem nada com isso. E quando a gente encontra uma onça que está machucada ou tem algum problema, é a natureza, né? Se não foi a gente, né, e nunca é, mas que causou algum problema, a gente não interfere e a natureza tem o seu rumo. Então, a gente reintroduziu a Fera e a Isa, mas a partir daí é o que a natureza mandar. Então, se a Ferinha, que é a mãe da Leventina, abandonou ela, até hoje não sei porquê, mas é o que a natureza mandou. Era muito triste ver a Leventina lá, só carne e osso. Então a gente acompanhou e, graças a Deus, né, estou dando spoiler aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. E quanto aos protocolos, eu acho que sim, a gente trabalha bastante em parceria com o Senap, né, que é um órgão do ICMBio responsável então por carnívoros e felinos aqui no Brasil, e eles participaram sempre junto com a gente desses processos, então eles que dão as licenças e tudo isso, e tem funcionado super bem essa parceria.
Bom, para finalizar, uma das questões, como você acabou mesmo de falar, é do impacto do ser humano na natureza com as onças. Um outro elemento forte no filme é o próprio impacto. A gente vê no começo o impacto negativo da sociedade, mas ao longo do filme a gente começa a perceber esse impacto positivo. E eu gostaria de perguntar como que você vê como vocês têm para ensinar para a gente. Afinal de contas, vocês são profissionais, vocês são biólogos, vocês amam isso, esse cuidado da natureza e infelizmente não é todo mundo que tem esse cuidado. Então como vocês podem ensinar a gente, o próprio governo, enfim, a ter esse impacto positivo na natureza com as onças? Eu acho que já passou da hora do ser humano entender que o mundo vai existir, com a gente ou sem a gente. Eu acho que a gente precisa fazer as coisas certas para que a nossa espécie continue possível para a nossa espécie habitar esse planeta. E salvar os animais, as florestas e tudo isso faz parte de tudo isso. Não é possível o ser humano conseguir viver aqui num mundo onde não existe mais a Amazônia, não existe o Pantanal. Então, eu acho que uma das ideias do On Safari é mostrar os problemas para as pessoas, né? Não adianta a gente ficar fazendo isso lá no Pantanal, onde quer que a gente faça, em lugares isolados, que a gente atinge o público local e quem vem visitar. Mas é importante atingir o grande público, as pessoas que moram em São Paulo, em Brasília, os grandes centros, para que todo mundo se engaje nessa luta aí da preservação, que no fim das contas é a preservação da nossa própria espécie. E eu acho que o filme é legal por causa disso, que é uma história real, feita para todos os públicos e que acho que de criança a pessoas mais velhas vão gostar de assistir. Bom, parabéns pelo filme, muito obrigado. Meu nome é Leventina. Eu sou a terceira geração de onça pintada da minha linhagem vivendo nesse Pantanal. A minha história nessas terras começa com a minha avó e a vontade dela de sobreviver. Não são só dois filhotes que nasceram na natureza, né? São filhotes que carregam uma história muito longa com si próprio. A avó deles foi a primeira onça a ser reintroduzida no Brasil, né? Ela e a irmã. A Leventina tem, acho que, essa fibra no sangue mesmo. Afinal, né, ela é neta da fera, teve que passar por muita coisa, muitas dificuldades. Era difícil ficar de pé, minha avó. Eu já não sabia se encontraria mais a mãe e a senhora. Não ouvia mais os barulhos da natureza. A minha vista estava embaçada. Eu só queria era voltar para casa. Nesse mundo, uma vida não vale mais que a outra, não. Se a grande mãe natureza nos quer aqui, quem é o homem para nos tirar? Eu vou onde a trilha trilhar, valente vou me enveredar. Sinto não sei bem de onde uma voz ancestral a me orientar. Eu vou onde o traço traçar, sozinha me encorajar. Natureza, rede emboscada, capoeira pra me despistar. Eu vou onde a terra mandar. Eu